Eu sou da sociedade civil. Pertenço à Associação Mentes Resilientes, sem fins lucrativos, mas para o apoio àquele que não tem ninguém para o defender. Atenção, seguidores da página J Paixonel Resiliente, nós estamos na Zona da Memória. Para quem conhece, a Zona da Memória é a cidade de Nampula, onde predomina 60% nos 100% possíveis dos carpinteiros. Esses todos são carpinteiros, esses. Há uma coisa que está a acontecer aqui na cidade, eu não sei se é do conhecimento do governador, ou do secretário de Estado, ou de algumas figuras aqui nesse país. A madeira passa de onde para entrar aqui na cidade? Temos as três fronteiras, terrestre, marítima e aérea. Será que a madeira vem, as pessoas voam com ele? Não sabemos. Agora, esses senhores, a maioria são da terceira ou primeira idade. O que está a acontecer? A direção da agricultura, o departamento da água, segundo aquilo que eu apurei com eles, eles quando chegam nas carpintarias, a única coisa que eles fazem é o seguinte, é procurar saber quem é o dono da carpintaria, e quando o dono aparece, perguntam fatura, não sei o que você acha que esse aqui tem capacidade de ter uma fatura. Mas nós estamos a descobrir que isso parece ser um negócio que as serrações estão a fazer. Mas estamos aqui para despolitar o mesmo caso. Prende essas pessoas, você acha que esses vão ter onde 500 mil para pagar o Estado moçambicano? Uma madeira que eles vão comprar umas duas, se calhar para fazer uma porta para alimentar a família. Estamos num Moçambique onde não há emprego e esses estão a criar o emprego para eles. Afinal de contas, nós onde é que vamos com esse tipo de pensamento? Estamos em direto. Aquele que achar que pode comentar, comente, mas é triste. E partilhe essa live para chegar mais a dirigentes, a partir do governador. E eu, quando sair daqui, irei entrar, sentar com o governador, ouvir o que está a acontecer, afinal de contas. São pessoas, é só ver a idade que essas pessoas têm. É a única coisa que aprenderam desde a juventude. E hoje aparece alguém que quer cortar aquilo que as pessoas estão a fazer. Acompanhei que os que estavam presos, alguns já saíram. Eu não sei. Não sei em que moldes eles saíram, pagaram o que para sair, porque esses não são gatunos, esses não são ladrões. A madeira. Temos tido caminhões, eu publiquei há dias um caminhão carregado de madeira de chineses a ir para o porto de Nacala. Agora vão prender esses aqui só por causa de uma tábua. Acham que é justo isso? Por que não cortar o mal pela raiz? Nós sabemos que a madeira é de algumas figuras da Frelimo, eu sei disso. Porque eu já recebi ameaças também sobre o assunto de madeira por causa de publicar as madeiras. Eu sei que as madeiras, se calhar, são de um tubarão da Frelimo grande. E também as serrações, se calhar, pagaram para prejudicar essa gente. Estão a ver essa multidão toda aqui? Não há gatuno aqui, são carpinteiros. Todos esses, se você for a vir aqui, você vai descobrir que, afinal de contas, há muitos carpinteiros. Dá emprego, então, a essa gente. Por que leva para a cadeia? Se proíbe madeira, por que não proíbe madeira para chineses? É aquela situação que eu sempre tenho dito. Cuidado, irmãos. Esses são moçambicanos também. Esses não pediram para nascer aqui, esses. Esses não compraram esse país, esses. Esses são filhos da casa. Esse país aqui lhes colocou na barriga 9 meses. Lhes deu o nome de moçambicanos. Então, não pode haver moçambicano da primeira categoria e moçambicano da segunda categoria. O diretor da água, eu já me confrontei com ele por uma vez. Ele prendeu um caminhão de um senhor aí porque carregava 50 sacos de carvão. Por pouco ele fazer perder emprego por causa disso. 50 sacos de carvão. E madeira que é levada para a China em bruto. O que é mais importante para aprender? Por que estão a começar com o elo mais fraco? A fila não está a andar, a bicha não anda atrás. Eu vejo uma bicha que está a andar atrás, tem que andar à frente, para atrás também andar. Mas não, estão a aprender aqueles que sabem que isso aqui não tem ninguém. Então, pessoal, partilhe essa live que chega até aos demais governantes. Se é lei, nos tragam a lei, nós vamos ler. Os carpinteiros sabem ler. Eles vão ler se é lei. Se não é lei, é regra. Também tragam, que é uma regra que nós estamos a implementar. Porque não podem falar coisas boas no terreno quando estão a fazer coisas más. Isso implica que estamos num governo satânico. Um governo que não olha para os seus. Afinal de contas, sem esses, vocês vão governar a quem? Iam prender a quem hoje? São esses que depois da manhã vocês vêm pedir votos. Esses mesmo que vocês que hoje estão a marginalizar. Hão de vir amanhã aqui para pedir voto. É triste porque são pais de família, estão a ver tudo isso.
Não estou a editar as imagens, isso é verdade. Isto aqui. Senhores grandes que fecharam as carpintarias por terem medo de entrar na cadeia. Estão a perceber isso aqui, vocês? Hã? Não há emprego para vocês darem a essa gente. Então, pessoal, partilhe essa live. Esse é o Moçambique que nós estamos a herdar hoje. Esse não é o Moçambique de Samora. Esse é o Moçambique do grupo de gatunos que quando entendem, sentam, entendem, implementam leis que não vão beneficiar ao povo. Por que não aparecerem contra os carpinteiros e dizer, tá bom, vocês se calhar estão a fazer a madeira de uma forma assim. Por que não entramos aqui? Vocês passam a fazer isto. Nessa primeira fase seria uma fase de sensibilização. Mas não, é porque temos as cadeias lotadas, temos cadeias bem cheias, que não tem, as pessoas lá que estão lá. A maioria tem razão. Mas o que está a acontecer? Porque é da Frelimo. Eu tenho certeza que esses que fossem da Frelimo, esses, vocês não iam prender esses. Esses estão a negar Frelimo, esses. Esse. Mas hoje vocês estão a prender pessoas que não têm emprego. Tio Salimo, eu espero que quando essa matéria chegar até a ti, olhe muito mais para esses senhores. São senhores que foram a fechar carpintaria. É morte total nas famílias. Não temos dinheiro, não há dinheiro no Estado moçambicano para pagar esse aqui. Não há emprego. Essa primeira fase não precisava prender pessoas, era só sentar com eles, dizer, pessoal, organizem-se lá, é para nós queremos perceber onde vocês tiram a madeira. Mas não, o que eu acompanhei, vocês prendem e passam multa de 500 mil. Esses vão apanhar aonde? Imagens, isso é verdade, isto aqui. Senhores grandes que fecharam as carpintarias por terem medo de entrar na cadeia. Estão a perceber isso aqui, vocês? Não há emprego para vocês darem a essa gente. Então, pessoal, partilhe essa live. Esse é o Moçambique que nós estamos a herdar hoje. Esse não é o Moçambique de Samora. Esse é o Moçambique do grupo de gatunos que quando entendem, sentam, entendem, implementam leis que não vão beneficiar ao povo. Por que não aparecerem contra os carpinteiros e dizer, tá bom, vocês se calhar estão a fazer a madeira de uma forma assim. Por que não entramos aqui? Vocês passam a fazer isto. Nessa primeira fase seria uma fase de sensibilização. Mas não, é porque temos as cadeias lotadas, temos cadeias bem cheias, que não tem, as pessoas lá que estão lá. A maioria tem razão. Mas o que está a acontecer? Porque é da Frelimo. Eu tenho certeza que esses que fossem da Frelimo, esses, vocês não iam prender esses. Esses estão a negar Frelimo, esses. Esse. Mas hoje vocês estão a prender pessoas que não têm emprego. Tio Salimo, eu espero que quando essa matéria chegar até a ti, olhe muito mais para esses senhores. São senhores que foram a fechar carpintaria. É morte total nas famílias. Não temos dinheiro, não há dinheiro no Estado moçambicano para pagar esse aqui. Não há emprego. Essa primeira fase não precisava prender pessoas, era só sentar com eles, dizer, pessoal, organizem-se lá, é para nós queremos perceber onde vocês tiram a madeira. Mas não, o que eu acompanhei, vocês prendem e passam multa de 500 mil. Esses vão apanhar aonde? Muito boa noite, está no ar o Faça o Seu Juízo, espaço da TTV, em que trazemos análises do dia, da semana, do mês, para juntos analisarmos, escrutinarmos, portanto, a volta de tudo quanto acontece na nossa bela pátria. E hoje, em particular, conto com dois convidados que já estão em estúdio. Do meu lado direito, conto com o nosso convidado residente, falo sim, de Hélio Nhantumba, ativista social e político, que já se encontra aqui conosco. Mas também do lado esquerdo conto com Abdul Gafur, o telespectador que solicitou uma participação aqui no nosso programa, de modo a deixar aqui, portanto, o seu parecer em torno das diversas temáticas que marcam a atualidade nacional. Vou já cumprimentar, começando pelo mais, portanto, digamos, o mais novo comentador aqui no programa, como forma de dar boas-vindas. Muito boa noite
Abdul Gafur é bem-vindo à TTV e, em particular, ao Faça o Seu Juízo. Cordiais saudações, Clemente Carlos, extensiva também a todos os que vão acompanhar lá o nosso programa Faça o Seu Juízo. Muito obrigado, Gafur. El Nhantumbo já é da casa, portanto, não carece aqui de nenhum tipo de apresentação, mas já sabe que é sempre bem-vindo aqui à TTV. Nhantumbo, temos este assunto que estivemos a transmitir há bem pouco tempo sobre, parece que o seu microfone não estava lá em ordem quando falou, não sei se já está tudo a postos para comunicar, mas já pode então repetir aqui a sua saudação. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede estar aqui no mundo dos vivos, saudar a si, Clemente Carlos, saudar o meu companheiro Gafur e saudar todos aqueles que se encontram lá em casa para juntos analisarmos Moçambique. Hélio, vamos começar consigo, nesta questão da Madeira, no norte do país. Os nossos irmãos carpinteiros dizem estar a sofrer uma espécie de uma perseguição, uma vez que a madeira que é comercializada a grande escala, segundo estes denunciantes, não sofre nenhum tipo de sanções. Entretanto, os carpinteiros que trabalham a pequena e média escala dizem que apenas com uma tábua esta é confiscada ou então são detidos e obrigados a pagar qualquer coisa como 500 mil meticais, uma verba que nem sequer têm estes senhores. Como é que recebeu este vídeo de denúncia, portanto, que nos chega do norte do país? Olha, este é um imbróglio implantado neste país, de lei a lei, há bastante tempo. Este é um assunto que enriquece várias elites deste país. São moçambicanos que têm esta atividade comercial para o seu sustento. Mas, infelizmente, aqueles que acham que eles não têm o direito acabam marginalizando estes moçambicanos da província de Nampula. Estes indivíduos, dificilmente, eles têm a licença por parte daqueles que tutelam este ministério. Os que têm a felicidade de ter a licença para a exploração de madeira, muitas das vezes nem sequer conhecem esta área de exploração de madeira. Não obstante, este é um negócio que está conectado com o governo chinês. Este negócio é um negócio de mais altas patentes e elites moçambicanas. Este assunto é um assunto de domínio de todos os estratos sociais aqui em Moçambique. Não é novidade. Infelizmente, os moçambicanos, os nampulenses, não têm esta ousadia ou não têm esta oportunidade de desfrutar desta madeira do ponto de vista doméstico e do ponto de vista de uso a nível de vários setores dentro da província de Nampula. Se fizermos um inquérito nas famílias moçambicanas, vamos compreender que, se calhar, num universo de 100%, 15 a 10% dos moçambicanos é que têm a oportunidade de usufruir uma cama, uma estante, uma mobília de sala, uma sala de jantar, ou uma mesa de jantar, uma mesa de cozinha com uma madeira moçambicana. Nós, infelizmente, não temos esta oportunidade porque os chineses que estão em grande escala aqui em Moçambique têm levado a madeira não processada, torres que por lei é proibido se exportar a madeira nesse estado, mas nós temos visto condutores em grande escala a exportar a nossa madeira para o continente asiático, particularmente no país que tem como nome China. Mas nós sabemos que este não é um assunto que os chineses eles têm capacidade de fazer por si só. Tem uma cobertura das nossas elites, conforme eu disse, existe aqui uma elite que tem monopolizado aquilo que são as licenças para que os moçambicanos não tenham acesso. A Associação dos Madeireiros de Moçambique
tem sistematicamente pedindo apoio às autoridades governamentais que venha regularizar este assunto, mas infelizmente tem arredondado num fracasso. São várias licenças falsas que nós temos verificado com vários caminhonistas a transitarem de um canto para o outro, mas quem zela por estes caminhonistas, quem está por detrás desses caminhonistas que trazem licenças falsas, piratadas, são homens que estão em frente dos destinos deste país. Este é um negócio, Clemente Carlos, que envolve rios e rios de dinheiro. Só para ter uma ideia, Moçambique perde mais de 200 milhões de dólares norte-americanos por causa deste abate desenfreado da nossa floresta. É uma floresta, é uma fauna, é uma biodiversidade que sistematicamente clama por quem de direito para que venha socorrer. Ou seja, tem-se visto como um lugar que não há piedade, não há sentimento. E aqueles que deveriam zelar por esta área, nós compreendemos que não têm nenhuma vontade, porque hoje temos tecnologias de ponta, hoje temos drones que podem ajudar a ter uma visão daqueles que vão para destruir a nossa floresta, para conseguir ter esta madeira. Mas nós compreendemos que é propositado por quem está em frente dos destinos deste Ministério da Agricultura. Conforme eu disse no início, este é um assunto que sai do governo ao governo. Nós temos visto que, infelizmente, os guardas florestais não têm meios para fazer a fiscalização. São homens que não têm a capacidade de gerir aquilo que é o seu meio que devem, na qual zelar por eles. Não têm capacidade técnica, não têm instrumentos, não têm equipamentos. Mas tudo isto é um propósito de quem está em frente deste ministério, porque nós compreendemos que são cartéis estes que têm uma visão de enfraquecer as instituições de justiça, as instituições que devem combater este crime que tem defraudado, tem dilacerado o Estado moçambicano. Uma vez essas instituições enfraquecidas, naturalmente que o prevaricador, aquele que vem para dilacerar o Estado moçambicano, tem aqui um momento de lazer, tem um momento de fazer aquilo que são as suas incursões sem que ninguém os toque. Mas nós compreendemos que Moçambique, infelizmente, é um Estado capturado em que os cartéis desfilam a sua classe num olhar impávido daqueles em que poderiam fazer alguma coisa para minimizar aquilo que é o impacto desses homens que, infelizmente, acabam saqueando divisas do Estado moçambicano, porque este dinheiro não tem circulado no sistema financeiro moçambicano, porque é um dinheiro ilegal. Sendo um dinheiro ilegal, acaba passando pela porta de cavalo, e aqueles indivíduos que poderiam se apoderar deste bem-estar, que são os moçambicanos, que são os napolenses, que são aqueles que têm como esta atividade para desenvolver aquilo que é uma economia local, porque este é um trabalho micro, e se é um trabalho micro, amanhã pode ser um trabalho macro, mas nós estamos diante de um governo em que não tem empatia com o Estado moçambicano. Infelizmente, é o que estamos aqui a ver neste momento. Gafura, mesmo uma provocação assim, o que tem a dizer sobre esta situação que os carpinteiros estão aqui a denunciar a nível do norte do país devido a esta ligada perseguição que têm sofrido, a detenções arbitrárias, que depois são cobrados balúrdios para a sua soltura na ordem de 500 mil meticais, segundo o denunciante que aparece a falar, portanto, no vídeo que estivemos a transmitir. Na sua ótica, o que está aqui a acontecer? Clemente Carlos, primeiramente, dar os parabéns a esses carpinteiros que tiveram essa coragem e puderam trazer à tona essa informação que o povo moçambicano precisa ter o conhecimento. Certo. Há dias atrás, quando acompanhava o programa do Fred, já agora parabéns ao Fred Josias, acompanhava uma reportagem que um navio foi flagrado com variadas somas de madeiras a serem transportadas clandestinamente.
E até hoje, depois daquela denúncia, ninguém fez nada e nem vimos a serem penalizados. Mas esses pacatos carpinteiros, que por sua vez só nem conseguem até uns 10 mil com aquela madeira, alguns deles não conseguem, estão ali a ser perseguidos. Porque neste país o que está a acontecer, estamos num governo onde que o pobre deve ficar mais pobre e o rico mais rico. Porque nós estamos a ver, e temos as escolas, ontem quando falava da questão da escola, neste caso, esta escola, a escola de Machamela neste caso, onde que não há escola, as crianças, até o momento estou aqui a falar, não tem acesso às aulas. Por quê? Não tem uma sala de aula, mas porque estão ali madeiras que o governo não controla e acabam sendo traficadas para fora deste país. E nosso cidadão moçambicano que às vezes consegue ali ter algum para poder sustentar a sua família é perseguido, é penalizado. Quer dizer, isso dá para ver que a nossa lei está a oprimir mais. A quem nada tem deve ser mais oprimido e a quem tem deve ser livre. Quer dizer, faz do que bem quiser do seu prazer. Ouve lá, o que está a acontecer afinal de contas com o nosso país? Isto tudo, mais uma vez, eu, Abdul Gafur, volto a apontar o dedo o nosso governo que nada faz por este povo que ele diz governar. Mas de governar não estamos a ver absolutamente nada. Estamos a ver todo dia que passa desgraça, desgraça, acima de desgraça. Por favor, por favor. O governo não está a fazer nada? O governo não está a fazer nada. Eu creio que a reportagem que passou daquele navio a importar madeiras, neste caso a tirar madeira do nosso país para além fronteira, até hoje eu estou à espera que alguém pudesse agir, mas até hoje estou aqui a falar, não vi nada. Mas se fosse um pacato cidadão assim, com pequena, por exemplo, umas 10 tábuas ou 10 madeiras, claramente que seria penalizado na hora. Mas aquele que tirou do país aquelas quantidades de madeira, o que foi feito com ele? Nada foi feito. Então, o nosso governo é principal culpado de não estar a fazer nada em prol do benefício deste povo, onde não há emprego para ninguém. Ou seja, um jornalista hoje em dia, forma-se para ser jornalista, infelizmente tem que ir vender água de coco na rua. Uma vergonha. E quem é o culpado? É o nosso governo que nada faz por este povo moçambicano que ele diz governar. Jornalistas não têm emprego? Vou dar um exemplo claro. Clemente Carlos, vou dar um exemplo claro. Eu, Abdul Gafur, sou formado em jornalismo, em rádio e televisão. Mas hoje estou a trabalhar numa área que não é daquela minha formação, porque estaria a trabalhar com jornalismo, mas infelizmente estou sem estar em emprego, neste caso. Não estou a fazer o meu trabalho que é da minha formação. Porque o governo sabe, porque já tem conhecimento. Acha que isso tem alguma coisa a ver com uma perseguição? Sim, tem. Okay. Quer dizer, hoje em dia quando alguém fala a verdade, o que eles mais fazem é banalizar aquela pessoa ou não cefar a vida daquela pessoa que trouxe a verdade à tona. Eu creio que há processo a ser aqui, há processo aqui a ser verificado para que se possa, esse jovem que trouxe essa informação, para que se possa ser, quer dizer, como é que é? Acabar com ele ou, sei lá, de uma forma tentar ridicularizar este jovem. Mas o que ele fez? Apenas trouxe uma informação que o povo moçambicano tem que ter conhecimento. Certo. Vou então pedir também aos colegas, a nível da regi, para partilharem conosco duas imagens, a começar pela imagem da autoridade tributária, que recebemos uma denúncia sobre alegado esquema de corrupção, uma vez que há uma grande solicitação pelo documento designado NUIT, que é número único de identidade tributária. Este, portanto, documento está aqui a sofrer uma espécie de cobranças para a sua emissão em alguns pontos do nosso país, porque a demanda é demasiado alta, os jovens querem ser polícias, estão a afluir em massa para a autoridade tributária nas suas diversas delegações ou recebedorias também. E de alguma forma este documento está a ser cobrado. É algo que queremos chamar aqui a atenção, que este documento é
portanto, grátis. Portanto, não faz sentido que hajam aqui cobranças para a sua obtenção. Mas também temos outra imagem da comunicação social que mostra vários órgãos de comunicação social representados pelos respectivos microfones, porque existe, portanto, esta escutação que está a haver no âmbito do Conselho Superior de Comunicação Social e também do Gabinfo, onde se pretende, em algum momento, a atualização da lei de imprensa. Nesta atualização, algumas das novidades são, portanto, a introdução de carteira profissional para jornalistas. Tem ainda o governo interesse em comprar ações em órgãos privados de comunicação, e também aqui a questão de algum nível de perseguição que alguns jornalistas já vêm denunciando. Acreditam que estas inovações poderão trazer algum nível, portanto, de censura e até de perseguição direta. Segundo estas mesmas propostas, o artigo 48 da mesma lei prevê ainda que, se o Presidente da República sentir-se ofendido por algum artigo escrito por um jornalista ou algo dito em televisão ou rádio, este jornalista não teria direito à defesa, mas seria diretamente, portanto, acusado, e naturalmente que poderia perder portanto, a sua liberdade caso seja condenado. É uma situação que está a causar muita preocupação, está a causar muita indignação no seio dos comunicadores, no seio dos jornalistas que denunciam, portanto, estas alterações da lei. E então, como é que vê estes dois assuntos? Temos a começar com a situação do Inuit e também aqui a questão da atualização da lei de imprensa, da comunicação social no país. Na sua ótica, o que está aqui a acontecer é para o benefício de todos, é para o benefício de uns? Concorda, discorda? Qual é a sua visão? Olha, a questão de Inuit não é nenhuma novidade. Nós compreendemos que vários agentes do Estado têm pautado por este caminho macabro, um caminho que não ajuda aquilo que é a dignidade do Estado que nós queremos, um Estado de direito democrático, onde os funcionários do Estado procuram a todo gás ter aqui dinheiro por intermédio de um caminho fraudulento. Não pode, não é? Este departamento do Ministério, quer dizer, pautar por informar o cidadão que há problemas técnicos na emissão deste documento, e isto cria aqui uma espécie de uma aflição para quem quer adquirir este documento, que por lei é um documento gratuito, e para um indivíduo aflito precisa deste documento para anexar nos demais outros documentos, porque está à procura de uma oportunidade para um mundo de implacabilidade, acaba naturalmente passando por uma situação de soltar aquilo que não tem. Ou seja, estamos a falar aqui do indivíduo que está carente, um indivíduo que precisa de atuar no mercado de emprego, e aquele que é o Estado, porque o indivíduo que está na autoridade tributária, ele é representante do Estado moçambicano, ao invés de servir este indivíduo, que amanhã este indivíduo vai ajudar o Estado a pagar aquilo que são os seus impostos e IRPS, porque isto é em cadeia, não é? Um tem a sua responsabilidade. Então, é a responsabilidade de até facilitar ao cidadão moçambicano com este documento, para que este indivíduo consiga ter aquilo que é a sua visão após a entrega deste documento. Mas, infelizmente, acaba se condicionando aqui ao cidadão moçambicano para que pague 200 meticais para que venha ter este documento. Isso já vimos em vários outros setores, já vimos isto na educação, se formos ao baú, se formos aos notários, se formos às escolas, se formos a vários outros setores deste país, nas UGEAs. Quer dizer, a questão da corrupção é endêmica neste país, a questão da corrupção é o que realmente faz com que Moçambique ele não avance, porque a corrupção é um mal que está enraizado neste país, que está implantado neste país, que acaba cortando aquilo que é a visão de crescimento socioeconômico do Moçambique. E deste jeito é complicado nós compreendermos aquilo que é a visão do chefe de Estado, que diz que nós devemos pautar para um desenvolvimento econômico deste país, uma independência econômica deste país. Deste jeito não tem como, porque nós temos que compreender que é de pequeno que o país cresce. Então, se aquele menino precisa de entrar nas fileiras, na PRM, é porque vai contribuir para o crescimento deste ministério e, consequentemente, vai consubstanciar com o crescimento do país. Mas estão aqui a criar barreiras, vão cobrando 200 meticais. São quantos meninos, são quantos indivíduos que são cobrados aqui
aqui 200 meticais. São inúmeros. Em suma, eu estou deserto de comentar um assunto igual a este, porque isto é o dia a dia, quer dizer, não é novidade para ninguém. Vamos às migrações, para o indivíduo ter aquilo que é o seu passaporte, apresentam um leque de burocracias para desanimar o indivíduo e meia volta de onde aqui, aquilo que é uma saída, mas esta saída o indivíduo tem que tirar um refresco, dito refresco, para facilitar aquilo que é o processo da sua documentação. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma corrupção ativa. Agora, indo concretamente para a situação que a imprensa neste preciso momento vai vivendo, naturalmente que nós compreendemos que o Estado moçambicano não está a conseguir tomar conta do recado. Por isso que olha para o quarto poder como imprensa para criar aqui aquilo que é um entrave. Ou seja, a imprensa tem sido ameaça. Nós temos um Estado moçambicano que neutralizou a ação do Poder Judicial, hoje temos um Poder Judicial inoperante, hoje temos um Poder Legislativo inoperante. O que seria o Poder Judicial? São os tribunais. O Estado conseguiu infiltrar-se e neutralizou a ação do Poder Judicial. O governo infiltrou-se no Estado por intermédio dos tribunais que hoje estão a serviço do partido. 2, estamos a ver aquilo que é a Assembleia da República, que o governo da Frelimo entrou e é aquele que decide tudo aquilo que é a lei que emana dentro deste próprio país. Então, hoje nós temos aquilo que é os órgãos de comunicação social que acabam, tudo bem que infelizmente existem aqui alguns órgãos, alguns jornais que já não estão para servir aquilo que é o povo moçambicano, estão para servir o regime. E o regime agradece porque jornais, notícias, hoje já não é aquilo que nós pensávamos que pudesse ser até hoje. Olhamos, por exemplo, a televisão mãe, que é a televisão de Moçambique, já não tem nenhum gosto em ver aquilo. Olhar para a Rádio Moçambique, por quê? Porque houve uma interferência aqui dos políticos. Então, se realmente o Estado moçambicano tem dinheiro, por que não investe em setores pilares que estão a precisar diretamente de dinheiro? São professores que não têm aquilo que são as suas horas extras, são hospitais que não têm camas, não têm lençóis, não têm medicamentos, são esquadras que não têm equipamento, são militares que estão sem salários, e o Estado hoje vem aqui como um bom samaritano para dizer que quer ser sócio das televisões privadas. Não, isto traz aqui uma dúvida. Eu dou benefício aqui à dúvida. O que o Estado quer é neutralizar a ação dos órgãos de comunicação social privados para que não venham trazer ao de cima debates como este. Ou seja, estamos aqui a trazer Moçambique para um Estado silencioso, ditatorial, para que o Estado venha desfilar ao seu belo prazer. Mas eu aqui chamo a atenção de todos os jornalistas, todo cidadão, tanto em vários estratos sociais, para que nós não possamos aceitar que o Estado moçambicano venha naufragar aquilo que é os órgãos de comunicação social. Hoje nós compreendemos aquilo que aconteceu em Nepal. Em Nepal, a geração Z, que são os adolescentes, eles entenderam que os nepalenses estavam a ser roubados aquilo que é o seu direito à comunicação, direito a ouvir e a ser ouvido. Então, para dizer que o Estado moçambicano não tem nenhum interesse aqui de capitalizar aquilo que é o crescimento das empresas privadas de comunicação social, mas sim a ideia é barar, a ideia é matar aquilo que é a imprensa neste país e censurar. Se a empresa, por exemplo, vem para aqui, o Estado, por exemplo, se vem para aqui para ter TV, naturalmente que vai censurar tudo aquilo que é informação. A informação que vai passar para os moçambicanos será a belo prazer do sistema, não será uma informação genuína, crua e nua que os moçambicanos querem compreender. Hoje o Estado moçambicano compreende que a imprensa está sendo uma ameaça. Ontem nós tínhamos uma Assembleia da República onde se debatia assuntos sérios, onde os moçambicanos tinham vontade de sentar e compreender o que é que está acontecendo na Assembleia da República. Hoje a Assembleia da República reduziu-se a nada, são documentários, e hoje nós compreendemos que a imprensa está a desempenhar um papel fundamental, se calhar muito acima da Assembleia da República, e os políticos que estão em frente do destino deste país sentem-se ameaçados pelos debates que a sociedade civil vai trazendo, que as televisões
televisões vão trazendo para os moçambicanos e eles compreendem que nós deste lado trazemos aqui uma mente de compreensão daquilo em que é o Estado de Direito Democrático. O Estado de Direito Democrático moçambicano está sendo assassinado porque este é um direito plasmado, este é um direito de todo moçambicano ter acesso à informação, e se o Estado entra e compra aqui uma participação, compra aqui ações nessas televisões, eu digo aqui que é bye-bye comunicação, é bye-bye imprensa, e todos aqui vão ficar a reboque do sistema. E se ficarmos a reboque do sistema, as televisões moçambicanas vão ficar como a televisão mãe, que é a televisão de Moçambique, que não há prazer para assistir aquela televisão, porque não tem nada para trazer para os moçambicanos, oculta toda a informação e traz informação que acha que é benéfica para eles, mas para os moçambicanos não tem nada de benéfico. Obrigado, Nhantumbo. Passo para si. Gafur, esta questão da lei de imprensa, como é que vê? Quais são, portanto, os benefícios, quais são as desvantagens desta inovação? Clemente Carlos, primeiramente, voltando ao assunto no IT, neste caso, ontem tinha aquela feira onde que deveria se tratar documento gratuitamente, não é? Segundo a comunicação deles, de quem é responsável, diziam que era tratar documentos gratuitamente. Mas vimos os cidadãos moçambicanos que lá se dirigiram, foram cobrados. Quer dizer, aqui em Moçambique, quando uma coisa diz que é grato, não é gratuito, não é gratuito, quando você chega lá no ponto se compra. Isto aqui já era de se esperar. Depois da reportagem que eu acompanhei aqui na TV, na tua TV, não era de se esperar isso aqui que cobraram no IT, era de se esperar. Aqui neste país nada é de graça. Até daqui a pouco, quer dizer, respirar, vamos ser cobrados a taxa de respiração. É o que falta aqui fazer. Falta nos cobrar a taxa de respiração. Agora, entrando nessa coisa da imprensa, é assim, eu cresci ouvindo uma coisa: liberdade de expressão para todos. E muito o nosso país, Moçambique, fez para que essa liberdade de expressão fosse mais abrangente para todos. Mas o que acontece? Hoje, a pessoa que está lá, que deveria fazer alguma coisa, o que acontece? Se eu falo a verdade, logo sou conotado e logo ele pretende me perseguir. Devem ouvir a verdade. Vamos dizer uma coisa. Quando você tem um pai corrupto, rara das vezes você não se tornar corrupto, mas o que vai acontecer irá se tornar corrupto. Onde há corrupção é que lá a pessoa com qual a pessoa é corrupto. O que deve acontecer? Por favor, coloquemos as pessoas certas nos devidos lugares onde devem estar e retiremos as pessoas erradas, eu digo aqui mais uma vez, erradas dos locais onde não devem estar. A liberdade de expressão é para todos. Agora, quando querem controlar o que eu, Abdul Gafur, devo falar, isso aí quer dizer, já me corta a liberdade de expressão. Quem é de direito? Governo, por favor, toma vergonha na cara e faça aquele que é o seu papel, não dificulte a vida do povo moçambicano. Fala uma vez, por favor, toma vergonha na cara, lave com sabão 5 vezes o teu rosto e, por favor, nada de se meter onde não deve meter. Ninguém aqui quer assistir a televisão mãe que não tem nada, é só uma fantochada toda, e também a rádio mãe também não tem nada, é uma fantochada, uma fantochada. Governo, tome vergonha na cara e faça o que deve ser feito, nada de querer oprimir o pacato cidadão moçambicano. Muito obrigado. Nhantumbo, tem mais 1 minuto para as últimas considerações? Olha, o Estado moçambicano, ou seja, o governo do dia, não consegue gerir as empresas públicas que estão ao seu alcance. Hoje, querem ter um comprometimento com as outras empresas privadas. Aqui alguma coisa não está bem. Isto mostra claramente que o Estado moçambicano, ou seja, que o governo do dia, não tem nenhum prazer em ver os moçambicanos a ter uma informação nítida e genuína. Senhor Presidente Chapo, o senhor é jurista. O senhor, por sinal, trabalhou numa empresa de comunicação, numa televisão neste país. Será que o senhor está a acompanhar o que é que está a acontecer neste país? É de lei? É legítimo? Onde é que está a sua legitimidade, senhor presidente?
onde estão a tirar aqui aquilo que é de direito dos moçambicanos. Está consagrado na Constituição da República. Nós estamos num Estado de direito democrático. E como é que os políticos querem nos tirar esta oportunidade que nós temos, este direito que nós temos de ter informação? E para trazer informação produzida pelos políticos da Frelimo. Informação que não vai trazer nenhum benefício para a sociedade. Se vocês fazem isso, é porque vocês sabem que a vossa governação não é genuína, não é boa. Porque se vocês fizessem o mínimo para os moçambicanos, saberiam muito bem que os órgãos de comunicação social haviam de trazer notícias benéficas. Mas como vocês não têm empatia com os moçambicanos e os órgãos de comunicação social procuram trazer algumas, porque umas já estão tomadas com o sistema. Alguns órgãos de comunicação social procuram ainda pautar pela transparência naquilo em que é a informação que se encontra no terreno. Muito obrigado, e para vocês isso torna-se um incômodo porque querem continuar a dilacerar, a dilapidar, a asfixiar o Estado moçambicano. Por isso que querem tomar conta das televisões privadas para censurar a informação e trazer a informação que vocês acham que é correta para o povo moçambicano. Mas recordar que um país asiático chamado Nepal, os nepalenses compreenderam este fenômeno e nós vimos o que aconteceu naquele país. Não estou aqui a trazer um discurso incendiário, mas a minha falecida mãe ensinou-me uma coisa: não procure ver o teu corpo a sofrer, mas procura olhar aquele que o corpo dele está a sofrer para compreender que nós não devemos esperar que seja a nossa vez para sentir a dor. A dor do outro deve te colocar na posição dele para você compreender que não posso pautar por aquele caminho, porque disse na gíria que quando a cabeça não funciona, o corpo é que sofre. Obrigado, Nhantembo. Gafur, também, 1 minuto de considerações finais. Primeiramente, agradecer este convite à tua TV, o Clemente Carlos, o meu companheiro também. E mais uma vez dizer, olha, obrigado a todos. Eu, Abdul Gafur Jem Kamuga, aqui estou. E dizer a todos, nosso governo, por favor, garanta emprego para este povo desempregado e faça que deles saiam boas palavras para si e não má palavra. Porque a língua que toca lá a saliva, quando profere palavras negativas para si, claramente não consegue pegar no sono. Então, se quer pegar no sono, respeite e faça aquilo que deve ser. Dê emprego. Primeiramente, o que está a acontecer? A fome. A fome cria trauma e nos enfraquece o nosso sistema imunológico. Governo de Moçambique, por favor, tome vergonha na cara. Muito obrigado, Abdul Gafur Jem Kamuga. Lá está Abdul Gafur, portanto, do lado esquerdo, do lado direito, a Nhantembo foram os meus convidados para esta edição de Faça o Seu Juízo. Queremos, portanto, convidar a si, estimado telespectador, que continue ligado aqui à informação. Na TTV, a seguir temos o jornal e nós voltamos amanhã, portanto, para mais uma edição de Faça o Seu Juízo. Até lá!